Olá, hoje vamos conhecer mais uma história mega inspiradora. Como que a gente pode envelhecer nossa vida de bem com a vida? Eu vou contar a história para vocês de um cidadão extremamente inquieto, ele não gosta de rotina, é uma voz muito importante no movimento da longevidade, da gente construir um novo olhar sobre o envelhecer no país. Estou falando do Ricardo Muti. Ele é CEO da Humana Media House e do ricardomuti.com, jornalista especializado em mídias digitais. Ele já atuou, gente, na TV, Globo, Bandeirantes, Cultura, também em jornais como a Folha de São Paulo, em área governamental e em educação à distância, é liderança e em coletivos como os Jornalistas Online e a Rede Latino-Americana de Gerocomunicadores. Gente, se não bastasse, o Ricardo Muti também é uma voz importante nesse nosso movimento, como eu acabei de dizer a vocês, é um influencer que a gente chama Influencer 50+, é membro do Atualiza, por um mundo multigeracional, e também é atual conselheiro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo. Ricardo Muti, muito bem-vindo. Muito obrigado, Lina, pelo convite. É um prazer estar aqui para trocar ideias e falar de longevidade, né? Já que a gente vai viver mais, vamos viver bem, feliz, construindo. Então, eu quero começar sabendo de você um pouco do lado pessoal do Ricardo Muti. Casou, tem filhos, como é que é um pouco dessa sua história? Bom, eu tenho 3 casamentos, né, na minha trajetória pessoal. Foram 35 anos de casamento. Eu tenho um filho mais velho da minha primeira esposa, que é a Cláudia, uma publicitária. O meu filho chama-se Gabriel, é um cineasta. A minha segunda esposa é a Laine Milan, que é diretora de audiovisual, de cinema, de TV, e com ela eu tive o Luiz Felipe, que é meu filho mais novo, também cineasta. Os dois moram em Los Angeles. Hoje eles trabalham juntos lá, já fizeram 2 longas-metragens lá, então eles vão seguir a carreira de cineastas por lá. O terceiro casamento foi com a Âmbar de Barros, meu último casamento que durou cerca de 10 anos, né? E atualmente eu tenho uma namorada, que é a Helena, que é ela é de origem russa, uma professora de inglês, e ela coordena um grupo de meditação, do qual eu participo também, chamado Heartfulness, que é a chamada meditação no coração. Falando em coração, você é um cidadão em prol do amor, né? 3 casamentos e agora uma namorada. Isso é muito bom. Você está com que idade, Ricardo? Eu estou com 71. Ou seja, amor, convívio, paixões, toda a idade, né? É possível. Isso é muito bacana, a gente já começar por aí. Não, é muito legal, porque é o seguinte, no meu caso especificamente, como meus filhos moram fora, quer dizer, meus pais se separaram relativamente logo no casamento e tal, e eu não tive muitas conexões com a minha família convencional, vamos dizer assim, tradicional. E eu fiquei muito ligado à família das minhas ex-mulheres, né? Então, eu sou amigo de todo mundo e tal. E, na verdade, já depois de um tempo, depois do último casamento, eu decidi adotar uma prática que é o seguinte: fazer a vida mais leve. Então, é o que eu chamo de viver portátil, entendeu? E esse viver portátil, ele tem uma necessidade, que é a de você ter alguém do teu lado para compartilhar, para trocar ideia, trocar informações e tal. E acho que esse é o grande barato, né? Eu, na verdade, não sei ficar sozinho. Eu sou um cara que tem esse problema crônico. Agora, eu adorei esse conceito de viver portátil. Isso também significa fisicamente, quer dizer, tudo cabe dentro de uma mala, é meio por aí? Na verdade, são 2 malas. Porque tem as roupas, né, livros e o computador. Né? Eu não tenho, realmente não transporto nada. Hoje, para você ter uma ideia, quando eu me separei a última vez, eu fui morar no Airbnb. Tá certo? Não tinha nada para levar.
a minha ex-mulher falou, você não quer levar nada? Eu falei, não quero levar nada. Deixa tudo fora, tudo fica aí, eu vou embora, né? E depois fui fazer um trabalho fora de São Paulo, fiquei mais 4, 5 meses fora. Hoje eu moro num apartamento do meu filho, que está lá nos Estados Unidos, e que em breve vou ter que me mudar também, porque a gente vai vender o apartamento dele. Então, é muito fácil você se deslocar, você quer morar um tempo, sei lá, em Nova York você vai, em Quixeramobim você vai, entendeu? Em Santos, em Porto Alegre, no Rio. Então, eu acho essa coisa dessa dinâmica, a gente não está falando muito no nômade digital, né? Tem essa figura. Eu sou um nômade normal, sem camelo e sem nada, só com as minhas 2 malinhas, o computador e meia dúzia de livros que são de cabeceira. Agora, Ricardo, é muito bacana essa sua dica para a gente, esse viver mais leve, né? Agora, você sempre foi assim, desprendido, ou a gente vai aprendendo a valorizar outras questões com o passar da idade? Olha, na verdade, eu nunca fui muito apegado em ter coisas materiais, entendeu? Então, eu não tenho essa coisa de querer ter uma casa. Já tive casa, já tive empresa, carro bacana, importado, um monte de coisa. E eu percebi o seguinte, desculpa, isso não vale a pena você ficar carregando tanta coisa material que toma tempo, dá responsabilidade, você tem que limpar, você tem que cuidar, você tem... Eu acho que a essa altura da vida, eu acho que mais a partir dos 50 anos, eu comecei a tornar a minha vida mais leve e investir naquilo que era mais essencial, que era a minha melhoria como ser humano, né? Como uma pessoa que se relaciona com o seu entorno, com os seus amigos, no seu trabalho, né? Eu sou uma pessoa de muito fácil, assim, trato, entendeu? Eu sou muito amigo, muito inclusivo, então eu resolvi investir muito nesse lado, que é uma coisa intangível, né? Eu não vou levar um relógio de ouro para o meu caixão, não vou levar um armário, conjunto de peças de prata, uma roupa Armani, entendeu? O que eu vou levar, na verdade, é nada, né? O que eu vou deixar, sim, é importante. E aí eu prefiro deixar vamos dizer, o meu afeto, né? E a minha amizade e a minha relação positiva com as pessoas que conviveram comigo. Você sabe que, por isso, você é tão inspirador para todos nós, né? Eu queria que você contasse um pouco, já que você mencionou os 50 anos, meio como um divisor de águas aí. Eu quero saber, foi a partir dos 50 também que você começou a pensar mais sobre o futuro? E o que o Ricardo pode dizer para a gente? É importante que a gente planeje também esse futuro? Então, na verdade, Polina, eu estava coincidentemente em Nova York, quando eu passei eu saí na Central Station, tinha uma banca de revistas, jornais e tal, e tinha lá uma revista da AARP, que é a American Association of Retired Persons, e tinha uma foto lá, se eu não me engano, não sei se é da Meryl Streep ou do Tom Hanks, me chamou a atenção aquilo, né? Porque eu falei, puxa, olha que interessante. Aí comecei a folhear a revista, e, coincidentemente, ao lado da revista, tinha uma edição da National Geographic, que é aquela edição especial os lugares onde tem as pessoas mais longevas do mundo, onde o Dan, que escreveu depois as Blue Zones, né? Ele tinha feito a primeira matéria mostrando onde as pessoas viviam mais tempo. Eu peguei aquilo, comecei e guardei aquilo, né? Aquilo eu uso em palestra, esse exemplo e tal. Depois, o Dan, em 2008, isso era 2005, na verdade. Em 2008, ele publicou o livro, e hoje ele criou a Blue Zones, que é uma organização que implanta assim, esse modelo de zonas azuis em outras cidades. Mas foi ali que eu comecei a despertar, falei, olha, eu preciso prestar atenção nesse negócio. Porque até então eu era um cara que tinha um certo receio dessa coisa do envelhecer. Por quê? Os meus pais morreram muito jovens. Meu pai com 50 e poucos anos, minha mãe com 57, 58. Eu não me lembro exatamente a idade com que ela morreu. Então eu sou um cara, sou filho único, então eu sou um cara muito preocupado com a saúde, né?
em alimentação, pratico esporte, eu caminho, eu nado, entendeu? Sempre manter a cabeça ativa. Então, eu comecei a pensar no seguinte, bom, como é que eu organizo a minha vida de maneira que ela, ao mesmo tempo, eu consiga preservar a minha saúde, né? E fazer coisas que sejam relevantes, e não mais vinculadas ao emprego, a um trabalho e tal. Então, eu investi muito nisso, em criar projetos alternativos, investir na minha produtora. Eu tenho uma produtora até hoje, né, que eu produzo séries, tal. Agora eu estou terminando um longa-metragem sobre pessoas com deficiência, que deve estrear esse ano. É um documentário, longa-metragem. Que bacana. Um pouquinho. Então, assim, eu tenho trabalho com causa, né, porque a minha empresa é humana, né? Então, eu trabalho com causa, propósito. Eu não faço comercial, não trabalho com nada que não tenha a ver com alguma contribuição para a gente melhorar a nossa percepção do mundo, né? Mas é isso, eu acho que a gente, sem dúvida, tem que se preparar. E quanto mais cedo você se prepara, mais você vai ter qualidade de vida ao envelhecer. Pois é, e esse se preparar, eu acho que você já começou a dar umas dicas para a gente, né? Trabalhar a cabeça, mas trabalhar o físico também, né? Você falou que nada, faz exercício, come direito, come saudável, e mesmo isso vale para a vida toda, independentemente da nossa idade. O problema, né, Lina, como jornalistas, você sabe, a gente, quando trabalhava na redação, a gente não tinha muito horário para as coisas, né? Porque a notícia era mais importante que você, né? Você tinha que ir atrás da notícia. Aí você comia qualquer boteco, qualquer esquina, não dava tempo para nada. Eu tomava muito café, às vezes fumava. Graças a Deus, eu nunca fumei, né? Que bom! E eu também, essa coisa do álcool, que muitos jornalistas acabam, na verdade, sei lá, se dedicando a ele, lá final dos anos 70, eu resolvi montar bares. Eu comecei a montar bares em São Paulo porque eu queria que os outros bebessem no meu bar e eu não bebia no bar dos outros. Então, eu podia ser um dono de bar hoje, eu não tinha conversando com você aqui, eu tinha que estar na Associação de Bares e Restaurantes. Ou seja, é um inquieto, um espírito empreendedor por natureza, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a minha fase atual é essa de sair do pensar muito, de falar muito sobre longevidade, maturidade, que eu já falei, para o fazer. Então, meu desafio nos próximos anos é como eu contribuo de forma tangível para que as pessoas possam vislumbrar, vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor na linha do tempo. Então, eu vou pegar este seu gancho para chamar um rápido intervalo para a gente continuar no próximo bloco, tá bom? Tá bom, maravilha. Tamo junto. Não saia daí não, que a gente tem muita coisa boa no próximo bloco, gente. Até já. Voltamos hoje conversando com Ricardo Muti. Ele é CEO da Humana Media House e também influencer 50+. Boas histórias sobre envelhecer. Ricardo, voltando ao seu gancho, então. Conta pra gente um pouco. Você já trabalhou em redação, você já foi de TV, já tem produtora. Quer dizer, e hoje você está querendo partir para ação, em vez de discutir muito conceito em relação ao envelhecer, para a gente viver melhor durante todo o processo de vida longa que a gente tem ganhado aí no Brasil. Conta um pouco mais sobre esse sair do conceito e partir para a ação. Então, vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, né, a gente foi obrigado a se voltar para dentro, né? Quer dizer, foi quando eu comecei realmente a meditar mais, né, para poder oxigenar a mente, entender um pouco essa coisa, a importância da consciência, como a mente é ardilosa, cria armadilhas para você, quer dizer, ela impõe a você um sonho que você não consegue realizar, e ela critica o que você não fez ou deixou de fazer no passado. Então, a consciência é um complicador, né? A mente é um complicador. A consciência é que te dá esse expediente, né? Do que nós estamos fazendo agora. A gente lida com o agora, né? Com o agora. E aí, na pandemia, eu comecei a refletir muito sobre isso. Ali começaram a surgir algumas ideias. Na época, eu estava pilotando um projeto chamado Rede Amigo de Idoso de São Paulo, que era para apresentar a nova realidade da longevidade para
conselhos municipais de idosos de 130 e tantos municípios do estado. Então, eu comecei viajando, aí veio a pandemia e o projeto se tornou um projeto online, quer dizer, não é a mesma coisa, né, do que falar. A gente é obrigado, às vezes, por conta da própria estrutura do trabalho, a ficar aqui na telinha, mas nada substitui o relacionamento humano, olho no olho, entendeu? Mão na mão e tal, é essa outra coisa. Então, aí eu cheguei à conclusão de que é o seguinte: viver mais custa mais, em vários sentidos. Custa mais saúde, mais trabalho, mais educação, mais dinheiro, mais amor, mais sexo, mais tudo, tá certo? Mais prazer, mais tudo. Então, eu falei, bom, como é que eu posso, já que eu fiz tanta coisa na vida, né? TV, bar, restaurante, produtora, já fiz escola à distância, já fiz... Falei, bom, eu vou pegar um pouco desse meu DNA criativo e vou começar a tentar plotar, vamos dizer assim, isso dentro de coisas mais concretas. A primeira coisa que eu fiz foi criar um banco sênior, né? E eu criei um negócio chamado Senior Bank. Uau! Né? Aí eu fiquei estudando essa coisa de fintechs durante a pandemia, tive uns investidores no começo, mas depois eu percebi que banco é um negócio muito fora do meu radar, e depois com a quebra do Credit Suisse, com as dificuldades de investimento nisso, eu falei, bom, não é uma coisa que não vai rodar. Mas as pessoas mais velhas precisam ter crédito para quê? Para investir, para empreender. Então, eu falei, bom, dá para ir para um lado, vamos para outro. Então, agora, eu estou trabalhando em parceria com a Abrax, lá de Brasília, do Mauro Freitas, que é a Associação Brasileira de Cidadãos Sênior, né? O Mauro foi presidente do Conselho Nacional do Idoso, é presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, advogado especializado em aposentadoria. Então, estou estudando com ele uma forma da gente criar um cartão de crédito para fomentar o empreendedorismo. E, paralelamente, esses movimentos que eu estou fazendo. Eu tive com o ministro Márcio França, a semana passada, em Brasília, fui apresentar para ele um projeto exatamente, ele é o ministro da micro e pequena empresa, eu fui apresentar para ele exatamente um projeto de fomento ao empreendedorismo sênior para os aposentados, de maneira que as pessoas possam entender que é possível, né, qual o caminho a seguir, e ter algumas regras que você precisa fazer para empreender, seja para criar uma barraquinha de batida na praia, seja para criar um delivery de lasanha, entendeu? Então, quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer. Então, meu empenho nesse momento é muito esse, é no sentido de como eu consigo criar mecanismos, né, seja pedagogicamente falando, seja do ponto de vista prático, de ter dinheiro a um custo barato para a pessoa empreender, como eu posso ajudar as pessoas, de alguma forma, a viver esse tempo que a gente ganhou do universo, né? Viver com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade. E o dinheiro, não adianta, você precisa dele. Faz parte, né? Pois é, e não é só para remédio, né, Lina? Você precisa de dinheiro para viajar, para comprar uma roupa legal, entendeu? Para ir ao cinema, né? Para ir ao teatro, para aprender, para voltar a estudar, para comprar livro. A gente continua lendo, a gente usa óculos, mas continua lendo. Aliás, você falou em voltar a estudar, ou seja, estudar é sempre, né? É um pilar, inclusive, da nossa qualidade de vida. E eu soube que o senhor voltou para o banco da faculdade, inclusive. Então, olha, depois, em 2016, quando eu comecei a estudar esse negócio de longevidade, eu lancei um portal em 2015 e tal. Só que você sabe, quando você fala em inovação, se você chega cedo demais, você morre na praia. Se você chega tarde demais, você morre na praia. Então, eu comecei a falar desse negócio numa época em que o mercado ainda não estava prestando muita atenção, as empresas... Tanto que eu banquei um portal durante muitos anos, chamado Viver Agora, né? E agora, efetivamente, eu transformei ele em uma série de TV, que eu estou incentivando pela Ancine e pretendo começar a produzir esse ano. Que legal! Episódios de 30 minutos. Então, bom, a história aí é o seguinte, aqui eu falei, bom, eu preciso começar a estudar essa coisa de longevidade com menos teoria e mais informado, E aí eu voltei para a universidade para fazer um mestrado em longevidade e comunicação. Então, eu fiz um mestrado, o que eu queria saber? Como é que a comunicação
pode contribuir para que as pessoas tenham efetivamente... Qual é o que você faz, né, Lina? Você dá uma contribuição gigante para isso. Que é sobre o que está acontecendo, como é que você vive melhor a vida que você tem. Entendeu? Como é que você lida com uma doença? Como é que você lida com a saúde, com a felicidade, com o amor, com o sexo, com a menopausa, entendeu? Com a andropausa. Então, assim, hoje, a gente tem acesso a muita coisa, só que precisa de curadoria, que é o que você faz, que é um pouco do que eu faço, né? Para fazer com que as pessoas tenham acesso à informação confiável a respeito de determinada coisa. Então, eu fui estudar, fiquei 2 anos na academia, estudando e aprendi pra caramba sobre inovação, sobre tecnologia, e tem passagens assim, hilárias. Eu lembro que eu fiz uma palestra onde foi, acho que foi Iguape, registro. E aí eu falei de um monte de coisa de tecnologia e tal, e eu perguntei para uma senhora, falei, a senhora, por acaso, entendeu o que eu falei? Eu falei de muita coisa sofisticada. Falei, não, moço, é que ninguém me falava isso para gente aqui. Ninguém vem falar, e eu dou muito valor a esse pessoal da tecnologia, porque eu tenho um marca-passo e estou viva até hoje, há 15 anos, graças a ele. Aí eu falei para ela assim, puxa, que bom, né? A senhora sabe quando foi inventado o marca-passo? Ela falou, não. Eu falei, é nos anos 50. Então é o seguinte, a próxima vez que a senhora for no SUS, a senhora pede para trocar o coração, porque aí a senhora imprime um novo em 3D, e a senhora fica com o coraçãozinho novo e vai viver mais... Ela se assustou, né? Falei, olha, eu estou exagerando, mas nós vamos chegar em um momento desse. E a senhora precisa saber que a senhora vai ter direito a isso também. Que bacana, meu Deus. E olha, você sabe que falam que a pessoa a partir dos 50, 60, 70 não está conectado, não entende nada de internet, de tecnologia. Você está mostrando para a gente que nada disso, isso é fake news hoje em dia, né? Agora, eu quero que você, que é uma voz tão importante, também nos fale do tal do idadismo, do etarismo, que, aliás, até entrou agora para o nosso vocabulário, né? Mas, enfim, esse preconceito contra essas pessoas mais velhas, o preconceito em relação a gente envelhecer nesse país. Eu quero saber, primeiro, Ricardo Muti, já sentiu isso na pele? Segundo, como é que você pode nos ajudar a vencer esse preconceito, a construir outro jeito da gente se relacionar e da gente idealizar e poder viver essa vida a mais que a gente tem? Lina, o que acontece é o seguinte, eu sempre trabalhei muito com jovens, eu, particularmente, nunca sofri uma situação de preconceito. Mas qual é o perigo do preconceito etário? É que ele é dissimulado. A gente mesmo, muitas vezes, você fala assim, bom, vamos dançar, né? Vamos dançar. Você fala, 10 horas, sair agora para dançar? Estou muito velho para isso. A gente mesmo acaba, entendeu? Se instalando na gente mesmo essa atitude preconceituosa, entendeu? Então, acho que o grande instrumento para romper isso daí, eu acho que não adianta a gente brigar, a gente ficar, entendeu? A gente tem que reagir, tem que reclamar, botar a boca no trombone, ok. A gente faz isso lá na Atualiza, fizemos isso lá no Velhice Não é Doença, lembra do movimento? Claro, do Velhice Cidadãs. A Organização Mundial da Saúde ia mudar aquela regra. Mas eu acho o seguinte, a gente estimular a convivência intergeracional. Você, no seu trabalho, certamente você convive com jovens. Ninguém vê você como uma pessoa que está, vamos dizer, não está sintonizada com o seu tempo. Né? Você pode não dominar um aplicativo A, B ou C, não conseguir fazer imagens inteligência artificial tão divertidas quanto o William Fiore faz, por exemplo. O William Fiore, ele é um sênior que domina aquilo lá. Então, assim, eu acho que a nossa maior arma é a gente mostrar que a gente está no jogo. E a gente se somar é um ganha-ganha. Entendeu? Eu tenho todos os projetos com os quais eu trabalho, eu citei alguns para você, mas eu estou envolvido em outros, em projetos ligados à cultura, ligados à música, sempre com essa premissa. Como é que a gente junta o sujeito mais jovem, o talento mais jovem, com o talento sênior? E como é que a gente faz um match desse sujeito? Então,
eu acho que esse é um trabalho importante de ser feito. Claro. Mostrar que, por exemplo, eu fui dono de bar, muito tempo lá atrás, tá certo? Hoje, se a gente quiser ir num bar mais, vamos dizer, mais da nossa época, aquele de botar o cotovelo no balcão, conversar com o barman, falar de futebol, falar da vida, falar dos netos, tal, não tem, né? Então, você está limitado. Aí eu fiz uma proposta lá para a Brasel, que é a Associação de Bares, fazer um bar sênior. A maioria dos empresários da noite, da gastronomia, são caras com mais de 50 anos. Só que eles olham para o mercado, para o consumidor deles, não olham para si mesmo. Então, se a gente olhar para a gente mesmo, a gente vai ver que tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. E acho que assim, o melhor caminho para você romper esse preconceito é você mostrar que você está no jogo. Não é brigar, não é criticar, porque muitas vezes eu costumo dizer o seguinte, aliás, o artigo que eu fiz no LinkedIn, que deu maior ibope, foi assim, preconceito etário tem CNPJ. Tinha mais de 35 mil pessoas, foi aumentado. Por quê? Porque... É verdade, eu vi também. Entendeu? Quando o jovem entra numa empresa, a empresa tem lá a regrinha dele. O cara do RH, ele está se lixando se você vai ou não, você tem que cumprir aquilo ali. E muitas vezes o preconceito que o jovem pratica na empresa não é dele, é o preconceito que ele é obrigado a exercer sobre uma pessoa mais velha, porque tem uma regra, tem uma coisa, e vamos combinar, a maioria dos jovens, essa era digital, ela tem muitas qualidades, mas tem um problema que é grave. As pessoas, elas decidem muito na superfície da informação, né? É uma coisa muito volátil, é tudo muito delivery, né? As pessoas não param para refletir, que é uma coisa que a gente acostumou a fazer na nossa profissão, né, Lina? É verdade. Ricardo, sensacional a conversa contigo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muitas histórias ainda para a gente contar. Agora, as suas dicas foram muito preciosas. Eu te agradeço de coração a sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Bom, eu estou sempre à disposição para falar disso. Como a gente aos 71, você imagina a quantidade de histórias que eu colecionei. Então, foi um prazer compartilhar algumas delas com você, né? E vamos continuar aqui, batendo bumbo, boca no trombone, porque a gente tem muito trabalho pela frente. E por quê? A gente está no jogo. Está no jogo, opa! Obrigada, Ricardo. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro, nos acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, gente. Muito obrigada.